Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como eu tinha anunciado, vou falar de um tema que eu tenho uma certa paixão, um tema que se desenvolveu na era chamada Idade Média. Eu vou falar dos Templários. Os Templários, a história dos Templários e os livros sobre esta ordem mendicante e militar, a Ordem dos Templários. Pois bem, tenho alguns livros, antes de falarmos da ordem, alguns livros que eu quero apresentar que são muito interessantes. Eu vou começar por um dos livros mais conhecidos, que foi há pouco tempo editado e que faz, portanto, a síntese de todos os programas que deram no canal História, aqueles programas, aqueles pequenos episódios sobre os Templários, que é este livro aqui, que é, portanto, do canal História, Templários, da origem das cruzadas ao declínio dos monges guerreiros. Portanto, Templários, portanto, vou pôr assim mais à frente para se ver melhor, que é do canal História, não é? Portanto, Templários, portanto, é um livro muito interessante que faz, portanto, que retrata toda a história dos Templários, desde a fundação dos Templários até a extinção dos Templários. Portanto, este livro trata basicamente dos Templários, tem uma boa escrita, é um bom livro, quem quiser comprar pode comprar, está à venda, e também é bastante fiel aos documentos. Portanto, o canal História, nesse aspecto, apesar de eu fazer algumas críticas ao canal, não é? E as emissões do canal, mas nesse aspecto este livro está bem conseguido. É um bom livro, para quem quiser, portanto, aprofundar os conhecimentos sobre os Templários, portanto, os Templários, da origem das cruzadas ao declínio dos monges guerreiros, do canal História. Depois temos, para mim, um livro muito bom, de Dan Jones, que é Os Templários, a Ascensão e Queda dos Cavaleiros de Cristo. Que tenho aqui, de Dan Brown, Ascensão e Queda dos Cavaleiros de Cristo. É um livro muito interessante, muito bem documentado, mais em forma, não é bem romanceado, mas é assim, o autor põe aqui uma certa mística, não é? E teve críticas, foi muito bem criticado pelo Times, pelo Washington Post, pelo The Guardian, teve umas boas críticas, e é fiel, mais ou menos, aos acontecimentos oficiais, não é? Oficiais, os acontecimentos da história oficial, porque nunca é aquilo que acontece, não é? Portanto, esse livro, Peregrinos, Guerreiros, Banqueiros e Heréticos, é um livro interessante para quem quiser comprar, quem quiser ler, eu aconselho a sua leitura. Portanto, Templários, de Dan Jones. O autor, portanto, é historiador, jornalista premiado, profissional na área do audiovisual, autor de vários best-sellers, como a Magna Carta, de Plantagenet, e criador e apresentador de dezenas de programas de televisão, incluindo o aclamado a série Secret of Great British Castles. Portanto, o autor interessa-se bastante por esses assuntos medievais sobre cavaleiros e vice-versa. Portanto, é um bom livro. Quem quiser, portanto, procurar o livro para aumentar os seus conhecimentos sobre os Templários, pode o fazer. Os Templários, Dan Jones. Um livro português, Templários em Portugal, da Paula Pinto Costa, que é especialista no assunto, estudou, fez o seu doutoramento foi feito justamente sobre a investigação em história medieval, sendo especialista em ordens religiosas militares na área científica e autora de quase centenas de estudos entre livros e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro. Paula Pinto Costa, escreve este livro, que é Templários em Portugal. Portanto, Templários em Portugal, Homens de Religião e de Guerra. Este livro está muito bem conseguido, digo-lhe já. Tem documentos muito interessantes, tem fotos muito interessantes, mesmo muito interessante este livro. Acho que até é um dos mais, está a ver, tem tabelas e tudo. É um livro muito interessante, faz aqui um estudo muito interessante, muito académico. Isto é um livro mais académico, e eu aconselho a sua leitura porque trata bastante daqui de Portugal. Dá aqui uma passagem na página 61, fixação em Portugal, a congregação em Sor.
portanto, aqui umas 10 páginas que vai explicar como é que, portanto, os Templários se fixaram em Portugal, toda a história, tudo. É um livro muito interessante, portanto, eu vou mostrar novamente. Templários de Portugal, portanto, eu aconselho, portanto, a sua leitura. Continuando, aqui, para quem quer conhecer o que é que são cavaleiros, não só os Templários, mas o que é que foram os cavaleiros na Idade Média, este livro é muito interessante, Tempo dos Cavaleiros. Porquê? Porque este livro é somente a falar dos cavaleiros, a imagem, a roupa, as posições, a arte de combate, as cerimónias, os hábitos, a parte religiosa, a parte cultural, a parte política, fala de tudo sobre os cavaleiros. O que é que são os cavaleiros, a definição do que é um cavaleiro, se ainda hoje existe esta arte de cavaleiro, como é que ela é feita, quais são as ordens. Este é um livro muito interessante, que se chama O Tempo dos Cavaleiros, é da editora Pergaminhos, e acho que foram vários autores que escreveram, porque é um livro feito com vários autores, portanto são uma série deles, só para terem onde são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autores que fizeram este livro, portanto todos especialistas no assunto. Portanto, quem quiser procurar o livro O Tempo dos Cavaleiros. Depois tenho aqui, agora, entrando um pouco nos romances sobre os Templários, não podia deixar de apresentar, o livro está em inglês, o título está em inglês, mas o livro é, portanto, escrito em português, e é muito interessante este livro, que é Grell, o Ciclo Pendragon. Tenho aqui a história do Graal, portanto, de Stephen Lillewed, Graal, o Ciclo Pendragon, como romance, para quem se interessa por essas coisas, não é? É muito, muito interessante este livro. Este livro retrata desde o início a história, a lenda do Graal, como os amigos sabem, o Graal, portanto, foi considerado, portanto, uma das relíquias mais importantes que pertenceu a Cristo na última ceia, não é? Segundo as lendas, não é? Isso são tudo, isto aí, há muita coisa escrita sobre isso, há muito documento e muito livro escrito sobre isso. Se quem quiser se aprofundar sobre essas questões, pode ler, procurar aprofundar. Eu não vou entrar nessas hoje, não vou entrar sobre isso, eu vou falar dos Templários, mais na questão dos Templários, na ordem em si, mas quem quiser ver todas essas questões relacionadas, essas relíquias todas relacionadas também ao tesouro encontrado que estava em Jerusalém, não é? Que as lendas dizem que os Templários teriam tido acesso a todas essas lendas. Portanto, os amigos podem procurar e podem investigar, mas este livro aqui, Grell, o Ciclo Pendragon, é muito interessante, é um romance muito interessante. Rapidamente, mais um livro muito interessante de Michael Jacques, O Último Templário. Já devem ter ouvido falar muito desse livro. Eu quis hoje apresentá-lo porque é um romance, mas é muito interessante. O Último Templário trata do último Templário que, depois de ver a morte dos amigos, quando a ordem foi, portanto, dissolvida, não é? No século XIV, ele vai se vingar, vai para a Inglaterra e vai tentar vingar-se de tudo aquilo que aconteceu. É uma história muito interessante. Portanto, O Último Templário, eu aconselho a sua leitura, porque tem algumas partes históricas e tem algumas partes romanceadas, como é óbvio, mas é um bom romance. Para quem gosta dessas histórias, eu aconselho a leitura. Agora, deixando os romances, aprofundar a Idade Média e a geografia é muito importante quando a gente estuda os Templários. E para estudar os Templários temos que estudar Jerusalém, a Terra Santa. E eu tenho aqui um livro muito interessante, porque fala da cidade de Jerusalém. O livro tem por título Jerusalém, uma cidade santuária, André Chouraki. Portanto, o livro descreve a cidade como nunca vi. Só falta mesmo a gente lá estar. Descreve tudo, as ruas, o mercado, as igrejas, a mesquita, o templo, o Muro das Lamentações, tudo. Descreve no passado como descreve agora, portanto, como descreve na cidade atual. Tudo.
é uma descrição pormenorizada sobre essa cidade que está no coração de Israel e que é o coração do mundo e é de onde tudo vai acontecer, não é? Segundo os grandes os grandes futuristas, não é? Os grandes profetas, não é? Profetas da nova era. Portanto, tudo vai acontecer nessa grande cidade que é a cidade celestial, que é a cidade do nosso grande Salvador Cristo Jesus. E para não deixar de ser, quis aqui mostrar uma revista da National Geographic que saiu há pouco tempo e que eu estudei de trás para a frente, porque ela fala da Europa medieval. Ou seja, está muito bem. Nós já sabemos que essas revistas são muito boas a nível de documentos. E esta revista fala tudo sobre a Europa medieval, sobre as ordens, os cavaleiros, as igrejas, os papas, tudo o que se passou naquele tempo. Portanto, não é preciso muito mais palavras, que esta é uma revista, nesse aspecto, muito bem documentada e muito bem ilustrada. Parabéns para a National Geographic nesta revista. Portanto, a Europa medieval, o mundo do ano 1000. Portanto, é muito interessante, que fala muito sobre as ordens militares, os templários, os hospitalários, a Ordem de Cristo, por aí fora. Posto isto, hoje vou falar então dos templários rapidamente, e o livro que eu escolhi 2 livros para falar. Portanto, analisei aqui esses 2 livros, não é? Como eu apresentei, analisei os Templários de Dan Jones, analisei também os Templários em Portugal e também tirei algumas partes daqui dos Templários de Canal História. Portanto, é sobre esses livros que eu quero falar. Rapidamente, quem eram os Templários? O seu nome original, Opers Comitotis Christi Templi Salominici, portanto é latim, que quer dizer a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A Ordem de Cristo, Ordem dos Templários, foi uma ordem militar de cavalaria. Dê-me só um bocadinho. Foi fundado em 1118 com o propósito de proteger os peregrinos que iam a Jerusalém. Portanto, uma série de peregrinos iam a Jerusalém e com o propósito de proteger toda a peregrinação que era feita para Jerusalém, porque havia muitos salteadores, bandidos, ladrões. Os muçulmanos também assaltavam às vezes, é preciso ver isso. Fala-se muito pouco sobre isso, mas há documentos que falam sobre isso. E então essa ordem, os Templários, foi criada com o propósito de defender a Terra Santa. Isto, portanto, estamos a falar na Primeira Cruzada, não é? Ela foi extinta parcialmente em 1312, parcialmente porque depois ainda continuaram, mas isso é outra história. Mas basicamente ela foi extinta em 1312. O seu patrono, muitos dizem que não, mas o seu patrono, eu considero que foi São Bernardo de Claraval. Porquê? Porque foi ele que regiu a regra, há uma regra dos Templários, foi ele que deu a ideia, foi ele que organizou o projeto. Portanto, o projeto foi organizado por ele. O lema dos Templários é No nobis domini, no nobis sed nomini tu gloriam, que a tradução quer dizer não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome, que vem do Salmo 115, 1. Portanto, Salmo 115, 1. Isto era o lema dos Templários. Portanto, os Templários faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Usavam mantos brancos com a cruz vermelha. Portanto, eles usavam uma roupa manto branco com um cordel e uma cruz vermelha. O seu símbolo era um cavalo montado por 2 cavaleiros. Portanto, os irmãos deem-me só um instante. Ok? Portanto, usavam esse símbolo, não é? 2 cavaleiros montados por um cavalo montado por 2 cavaleiros. Portanto, isso era o símbolo dos Templários. Estabeleceram-se no Monte do Templo em Jerusalém, lá está, onde é hoje a mesquita, não é? Denominavam-se Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, porque eles eram muito, muito chegados ao templo construído por Salomão. Para eles era
era o centro da adoração a Deus, era o Templo de Salomão. O que é que aconteceu? O rei da França, Filipe IV, estava muito endividado com essa ordem, porque essa ordem tinha muitos recursos financeiros, que eu já vou explicar. E então, esse rei, com medo, porque devia muito dinheiro aos templários. Essas histórias às vezes não são muito bem contadas porque há uma ênfase em denegrir os templários, que é isto que eu depois vou explicar. E então, o que é que aconteceu? Filipe IV da França começou a pressionar o Papa Clemente IV para tomar uma medida séria contra os templários e até, se for preciso, acabar com os templários. E o Clemente V, não é 4, é 5, Clemente V, vai então atender aos pedidos de Filipe IV e vai extinguir, portanto, em 1312, a Ordem dos Templários. Em França, muitos templários foram publicamente perseguidos, presos e queimados. Bens retirados, foi uma série de coisas que aconteceu. Portanto, a ordem, como eu disse, foi fundada após a primeira cruzada por Hugues de Payens, em 1118, Hugues de Payens, com o apoio de 9 cavaleiros. Uns dividem-se que foram 8, outros dividem que se foram 9, também não interessa. Portanto, André de Montbard, Tio de Bernard de Clairval e mais alguns que fundaram a ordem. Portanto, o caminho de Jerusalém passava por Jafá e Cesareia, como eu disse, estava repleto de ladrões e muçulmanos que atacavam os peregrinos e as caravanas de comércio. Então essa ordem foi criada e foi treinada para impedir que isso acontecesse. Portanto, em 1127, o Payens e mais 5 cavaleiros se dirigiram a Roma para solicitar o reconhecimento da ordem. E os cavaleiros até conseguiram o reconhecimento e ainda conseguiram o apoio de Bernard de Clairval, como eu disse, no Concílio de Troyes, a 13 de janeiro de 1128. Portanto, a ordem foi reconhecida um pouco mais tarde, através da bula papal em 29 de março de 1139, pelo Papa Inocêncio II. A ordem cresceu rapidamente, seus membros estavam entre os mais qualificados unidades de combate das cruzadas. Eram os mais qualificados unidades de combates das cruzadas. Foram os construtores embrionários, atenção, construtores embrionários do primeiro sistema bancário, derivado a tudo o que eles tinham, né, todos os bens que eles tinham, que eles conseguiram, portanto, ser os primeiros, embora o povo judeu também tinha esses hábitos, não é? Mas eles foram os primeiros, embrionários. Eles ergueram muitas fortificações por toda a Europa e Terra Santa. Não foi só na Terra Santa, foi também por toda a Europa. Eles eram como uma mistura de monges piedosos, tinham uma grande piedade e uma grande moral, que é isso que é preciso ver, e é isso que vai nos ajudar a ver que eles foram injustamente condenados, mas também eram leões de combate. Eram muito bons a combater. Os muçulmanos tinham medo deles, tinham respeito por eles. Saladino dizia que os templários era a ordem mais forte que ele já tinha encontrado. Portanto, eles foram aproximadamente 400 cavaleiros. Isto é um número que os documentos dão, mas nunca está certo, não é? No auge da ordem. Portanto, eles eram monges guerreiros, tinham a regra que foi escrito por Bernard de Clairval e a sua divisa foi extraída, como eu disse, portanto, do Salmos 115, como eu disse. A regra tem 72 capítulos, porque os templários já acreditavam que o número 7 era um número muito importante. 7 e 70 eram dois números sagrados, o número de Deus, o número da perfeição. O superior não é grão-mestre, os grão-mestres é da maçonaria. O superior era chamado mestre do templo. Atenção, porque eu vejo aí muita coisa na internet, muita heresia. Grão-mestre não tem nada a ver com templários, é mestre do templo. Portanto, agora uma parte, nas cruzadas, porquê que só a primeira cruzada é que foi ganha, portanto, pelo exército das cruzadas, não é? E porquê que as outras 7 cruzadas, foram mais ou menos 8, todas elas fracassaram? Em primeiro lugar, aqui uma parte que eu quero deixar bem claro, é que Saladino jogava no seu terreno e ele tinha 60 mil homens, enquanto que Balduíno, o rei de Jerusalém, tinha apenas 30 mil homens. Isto foi só uma parte. Portanto, a ordem do templo ficou riquíssima, recebeu várias doações, portanto, os templários de terras da Europa. O rei Aragão I, por não ter descendentes, até deixou uma parte da sua herança a esta ordem, e mais algumas ordens, como os hospitalares e outras, mas deixou muitos bens para os templários.
Portanto, a ordem usava as propriedades que lhe eram doadas para plantar trigo, cevada, criar animais, e isto era sobrevivência, muitas vezes, desses cavaleiros. O rei de Portugal apoiou os templários, como nós sabemos, Afonso I, Afonso Henriques, no compromisso de colaborar na reconquista. Já Dom Henriques e Dom Teresa também beneficiaram da ajuda dos templários. Atenção que os cavaleiros que fundaram Portugal, Dom Henriques, que vieram da França, é interessante ver que os templários também são cavaleiros franceses, também vêm da França. Vem tudo da França. Nessa altura a França era muito forte, era uma nação muito poderosa a nível mesmo de cavalaria e de forças. Não era só Inglaterra, a França tinha muito poder nesse tempo. O reino franco tinha muito poder, então os cavaleiros também vinham de lá. Portanto, como eu disse, a ordem recebeu por Afonso I de Portugal a doação do castelo de Longrova, em 1145, na linha do rio Cova. Mas, como apoiaram Afonso Henriques na conquista de Santarém, depois tiveram mais doações, embora não puderam ficar em Santarém, porque houve uma grande polémica que não deixaram os cavaleiros lá ficar, não deixaram a ordem lá ficar, portanto em 1147, e então a partir de 1160 a ordem estabeleceu sua sede em Tomar, que hoje nós conhecemos como Tomar, a zona de Tomar, onde está o castelo de Tomar. Um dos últimos, portanto, grandes homens desta ordem foi Jacques de Molay. Eu prefiro a palavra Jacques do que a palavra Tiago, que é a tradução de Jacques, porque Jacques é francês, é a palavra verdadeira. Portanto, Jacques de Molay, o último da ordem. A ordem, como eu disse, foi extinta em 22 de março de 1312, como eu já expliquei, por causa de Filipe IV, que devia muito dinheiro e temia muito os templários, pela bula, portanto foi extinta pela bula Vox Clamentis, pelo Papa Clemente V, como eu já tinha dito. Em 1314, Jacques Molay e Geoffrey de Chamy foram queimados vivos. Jacques de Molay é imputado à maldição da sexta-feira 13, isso é mentira, completamente mentira, nem sequer foi nesse dia que eles foram executados, portanto isso foi uma tradição que lhes foi imputado, porque nessa altura havia muita inveja dos templários. Então quando vocês ouvirem falar que a sexta-feira 13 tem a ver com os templários, isto é mentira, foi mais uma vez uma grande mentira que puseram em cima dos templários. Portanto eles foram executados a 18 de março e não dia 13, essa lenda não tem sentido. Em Portugal, baseado aqui no livro de Paula Pinto Costa, em Portugal, a Ordem de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ordem Militar, criada a 14 de março de 1319, uns poucos aninhos depois da Ordem dos Templários ser extinta, pela Bula Pontifique, ad ex Cibius Cultus Agentor, eu não tenho muito jeito em falar latim, não é? Do Papa João XXII, que atendeu ao pedido do rei Dom Dinis, porque o rei Dom Dinis achou por bem não acabar com o poder que os templários tinham tido até ali e todos os bens dos templários, e então Dom Dinis, que foi um rei muito inteligente, ao contrário dos outros reis da Europa, foi muito inteligente em fazer isso. E ele criou então, deu a oportunidade de criar a Ordem de Cristo. O seu patrono foi considerado Gil Martins, considerado um dos mestres de Avis. Portanto, 1319, o rei Dom Dinis ratificou em Santarém a criação da nova ordem. Foi-lhe concedido como sede o castelo de Castro Marim, não é, no Algarve, mas em 1357 já a sede tinha sido instalada em Tomar, Castelo de Tomar. Em 1789 a ordem foi secularizada até a sua extinção em 1910, lá está a República, mais um belo trabalho da República, com a implementação da República, mas a ordem depois ressurgiu mais tarde, reformada, hoje é tida como uma ordem honorífica, deixou de ser uma ordem eclesiástica, e o Presidente da República e tal, pegaram na ordem, os Presidentes da República, não é? desde a fundação da República, pegaram e criar uma ordem honorífica. Esta é mais ou menos a história dos Templários. Eu aqui quero dizer apenas alguns comentários meus. Há aí um filme muito conhecido das Cruzadas, que se chama The King of Heaven. Este filme está repleto de erros de história, mentiras. A parte do René de Chatillon e dos Templários é tudo mentiras. Os Templários não eram assim, não eram maus, não matavam assim os muçulmanos, pobres crianças e mulheres muçulmanas. Isso é mentira. Eles tinham uma regra, eles eram muito
tinham uma ética e uma moral muito grande, eram muito honrados, tinham uma honestidade muito grande, porque eu estudei a fundo o assunto e sei-vos dizer o que eu estou a dizer. A honra era o que pautava os templários. Então este filme é um filme que quase que enaltece os muçulmanos e a manda abaixo a cristandade. Além de ser um filme herético, não é? Que prega o mundialismo. Se vocês analisarem bem a parte do fim, quando o herói do filme fala Jerusalém é tudo, Jerusalém não é nada, e que todos os povos... Aquilo é mundialismo puro, globalismo puro. É um filme, é mais um filme de Hollywood para entrar na cabeça das pessoas e para denegrir completamente. Os Templários foi uma das melhores ordens que existiu até hoje, eclesiásticas, a nível da cristandade. Sem dúvida nenhuma. E devemos muito respeito a esses homens que viveram naquela era, como eles protegiam a cristandade, o cristianismo, a Europa. Hoje precisávamos dos Templários novamente. Precisávamos de um grupo muito forte como os Templários para pôr este mundo outra vez, novamente, de pés no chão e cabeça em cima. Era só apenas isso que eu queria dizer. Quero também dar aqui uma curiosidade. Muita gente confunde os símbolos. A cruz dos Templários era essa. Eu tirei aqui uma fotocópia e vou mostrar. Isto é a cruz dos Templários. Só que não tem essa cor. É vermelha sobre branco, vermelha sobre branco. Portanto, e depois a cruz da Ordem de Cristo, que é a cruz de Portugal, é esta. Que são diferentes. Está a ver? Cruz dos Descobrimentos. Não confundir a cruz dos Templários com a cruz de Cristo. Apenas também esse pequeno exemplo. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Penso que falou-se muito mal dos Templários. Diz-se que os Templários estão ligados ao roubo, que faziam muita coisa, que roubavam, pilhavam, tinham uma grande herança, que praticavam ritos secretos, faziam coisas muito degradantes, que eles eram contra a moral do cristianismo. Isso é tudo mentira. Não, eles não eram assim. Simplesmente, eu creio que eles foram muito abençoados por Deus, eles cresceram muito, e o crescimento dos Templários, que se tornaram nessa altura como uma das mais poderosas ordens do mundo, nessa altura, não é? E foi por causa disso que houve inveja e que os reis quiseram, o rei da França e vários outros reis, tinham inveja dos Templários. Houve muita inveja sobre os Templários. Também posso dar aqui a dica dos meus amigos aprofundarem a Ordem de Cristo, irem a Tomar, na zona de Tomar, ver o Castelo de Tomar, comprarem livros há muito mais livros sobre os Templários. Eu apresentei apenas só alguns. Existe muita coisa interessante sobre os Templários, muitos livros bons sobre os Templários. Há outro livro que eu gostava de ter apresentado, que eu não tenho aqui, que é também muito interessante, dos Templários. Noutra ocasião eu hei de mostrar. E a nossa nação deve muito à Ordem de Cristo e também aos Templários. Nossos reis devem muito à Reconquista, deve muito aos Templários. A Reconquista de Portugal, quando nós conseguimos reconquistar, portanto, os invasores, não é? Sarracenos, nós devemos muito, muito, muito aos Templários. Os Templários vale a pena estudar, vale a pena ler. Eu recomendo mesmo este livro aqui, de todos, recomendo este livro, muito bom. São todos bons. Este também não deixa de ser bom. E aqui em Portugal também, a Ordem de Cristo também não deixa de ser interessante. Espero que os meus amigos tenham gostado do vídeo. Podem comentar, há muita coisa que eu também não sei. Podem dar o vosso like e espero ter contribuído para o gosto da leitura e da pesquisa, porque o meu objetivo nestes vídeos é incentivar a malta toda a ler, a aprofundar, a ler, a pesquisar história, documentos de história, livros de história. Quanto mais nós estudarmos, quanto nós mais conhecermos as coisas, mais temos prazer em procurar, em investigar e em pesquisar. Que é isso que eu faço todos os dias para apresentar esses livros e espero então ter sido mais uma vez útil para os meus amigos. Até à próxima.